Lembra quando os Wizards deram ao Bradley Beal 50 milhões por ano e ainda uma cláusula de não troca? Todo mundo sabia que esse contrato era horrível desde o começo. Mas e quanto aos contratos que pareciam bons quando foram assinados inicialmente? Mas alguns anos depois, mudamos de ideia e agora vemos esses contratos como alguns dos piores de toda a liga. Você sente que tem a mesma alegria agora? A gente usa a mesma coisa? Não. Agora, os contratos deles prejudicam o time e os limitam, mesmo sendo considerados razoáveis. Isso aconteceu há pouco tempo. O que houve? Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 5 contratos que antes eram considerados bons, mas agora são vistos como horríveis. Vamos dar uma olhada. Ele vai direto para Max Christie Boy e está gostando do confronto, mas mesmo embaixo da cesta não consegue finalizar. Bam Adebayo. Em junho de 2024, Bam Adebayo assinou uma extensão de contrato no valor de 3 anos por 163 milhões na época em que assinou o acordo. Ele teve temporada de All-Star, foi escolhido para o primeiro time de defesa e ficou em terceiro na votação de defensor do ano. Essa extensão começaria na temporada 2026-2027 e terminaria em 2029. Pagar 51 milhões de dólares por ano para um jogador com seu currículo não parece ideal, mas era o que o Heat precisava e por isso consideraram muito bom. O Miami Heat afirmou que Bam seria a peça central da franquia por anos e o via como alguém que se encaixa em qualquer formação em quadra. Não importa se eles trocarem Jimmy Butler ou Tyler Herro ou mudarem o elenco de qualquer maneira, forma ou aspecto, Bam era o jogador mais importante aos olhos deles. Desde então, no entanto, Bam regrediu de forma misteriosa em todos os aspectos do jogo. Talvez misteriosa não seja a palavra certa a se usar. A regressão dele foi um processo de vários anos que envolve vários fatores. Para começar, o jogo ofensivo de Bam já foi elogiado por sua versatilidade, sua habilidade em passar a bola. Comandar jogadas como pivô era altamente valorizado na época. Olha o Bam! Fiquem de olho no Bam! Ele era tão amado que ignoravam seus defeitos ofensivos, especialmente sua dificuldade em finalizar contra pivôs de tamanho normal ou qualquer um maior que ele. Com a NBA valorizando pivôs maiores, Bam, com 2,03 metros ou 2,06 metros, não possui a finesse, o jogo de pés ou a habilidade para pontuar sobre jogadores mais altos. Esse problema o acompanhou toda a carreira e ficou mais evidente nos playoffs. Isso mostra que sua eficiência como pivô no pick and roll é limitada, já que ele está só no 39º percentil ao pontuar como bloqueador. Ele só pontua assim em menos de 10% das vezes, pois é facilmente parado. Para piorar, seu arremesso de 3 pontos, que é algo que ele tentou melhorar, não é bom o suficiente para que as defesas o respeitem. Se você é um pivô abaixo da média em altura hoje em dia, pelo menos precisa ser um bom arremessador, o que não é o caso dele. Então, se você tem dificuldade para infiltrar no garrafão e não sabe arremessar, essa é uma combinação horrível. Isso prejudica o ataque do Heat há anos. Também há outro aspecto para a regressão dele, que é o Miami Heat dar muito mais ênfase aos seus armadores e alas. As habilidades de armação do Bam são menos usadas, já que a bola rende mais com os jogadores de perímetro. É claro que esta é a primeira vez que Bam tenta ser um stretch 5, mas talvez já seja tarde demais. A verdade é que, enquanto os 51 milhões por ano pareciam razoáveis no passado, agora são um peso que vai prejudicar muito esse time por anos. Ja Morant. Quando o Morant assinou uma extensão máxima de calouro de 5 anos por 193 milhões que poderia ter pago até 231 milhões de dólares para ele. Ele era um nome conhecido naquela época. Em uma liga dominada por jogadores internacionais, havia pouca esperança de que um jogador nascido nos Estados Unidos pudesse ser o rosto da NBA. Mas Ja Morant era essa esperança. A liga o promovia intensamente. Tanto que o Memphis Grizzlies teve um recorde da franquia com 18 jogos transmitidos em rede nacional na temporada 2022-2023. No verão de 2022, ao conseguir o contrato, ele venceu, foi eleito o jogador que mais evoluiu, participou do primeiro All-Star Game e entrou para o segundo time ideal da NBA. Foi um salto enorme em relação ao ano anterior. Mais importante ainda, esse cara era diferente. Morant, um giro de 360 graus e finalização. Foi comparado a uma mistura de Derrick Rose e Russell Westbrook. Um armador explosivo com impulsão insana e sua habilidade de contorcer o corpo no ar cativou todo o mundo do basquete. Mas então, quase de imediato, ele mostrou ao Memphis Grizzlies que não estava pronto para o cargo. Pode-se chamar de imaturidade ou falta de vontade de vencer.
Morant até admitiu que perdeu a alegria pelo basquete depois que assinou aquele contrato gigantesco. Sua vida dentro e fora das quadras sofreu uma queda enorme. Além disso, ele se machucou várias vezes pelo estilo de jogo imprudente, passando anos em reabilitação. Além dos inúmeros incidentes com armas e suspensões, Morant ficou irritado quando o ex-técnico dos Grizzlies, Taylor Jenkins, foi demitido, e quando o técnico finlandês Thomas Isalo assumiu, ele imediatamente não gostou dele. Eles entraram em conflito imediato, resultando na pior temporada dele. Esse contrato claramente parece um grande peso para o time ou para qualquer outro que ele for. Eu ainda me lembro quando DeAndre Hunter assinou essa extensão em 2022. Foi considerada um dos melhores negócios já feitos. 4 anos, 90 milhões por um jovem que evoluiu para se tornar um dos principais jogadores 3 e D da NBA. Também pode jogar em qualquer sistema de ritmo acelerado, destacando-se com um armador competente. Para 3. Quando você pensa nos melhores jogadores de apoio da liga por muito tempo, Hunter foi um deles e muitos times o queriam. Quando ele foi trocado para os Cavs, no entanto, eles perceberam que a percepção que tinham dele não correspondia ao que realmente viam em quadra. Hunter estava apático. Seu impacto negativo na defesa, combinado com sua atitude completamente letárgica, foram coisas que os Cavs não esperavam quando o contrataram. Avançando para 2026, os Cavs tomaram uma decisão que já deveriam ter tomado há muito tempo: colocá-lo no banco. Claro, isso levou a uma ruptura entre ele e a organização, semelhante ao motivo pelo qual ele quis ser trocado de Atlanta em primeiro lugar. Hunter não ficou satisfeito em ser um jogador do banco, mesmo estando claramente sem render entre os titulares. Na primeira metade da temporada, 2025-2026, ele teve seu pior aproveitamento de 3 pontos, e até os Cavs ficaram surpresos com a queda de desempenho. Esse time está entre os mais rápidos da liga, então, em teoria, isso deveria beneficiar muito o jogo de Hunter. Na verdade, não foi sua pontaria inconsistente nem sua defesa individual, que também não era ruim, que causaram sua troca. É pura falta de atenção e preguiça, tanto que os companheiros precisam lembrá-lo sempre de onde estar e como fazer as rotações. O cara tem 28 anos e está bem no auge da carreira. Mesmo assim, acabou indo para o banco para dar lugar ao segundo anista Jalen Tyson, e eventualmente os Cavs se cansaram dele. Hunter é um dos poucos na liga cujo porte físico não reflete suas reais habilidades. Em quadra, por exemplo, o cara tem 2,01 metros de altura com uma envergadura de 2,18 metros, um porte físico parecido com o do Kawhi Leonard, e ele tem o físico de um jogador defensivo de elite. Ele tem todo o atleticismo e velocidade para marcar a maioria das pessoas, mas não tem a inteligência para entender uma jogada ou ler o ataque, além da falta de habilidades de criação de jogadas. Todo o time pelo qual ele passou rapidamente percebeu que esse cara é, na verdade, unidimensional. O próximo contrato do Hunter com certeza vai ser muito menor do que ele acha que vai conseguir. Jordan Poole. Hoje em dia, quando você percebe que Jordan Poole está ganhando de 31 a 34 milhões de dólares por ano, ocupando um quinto do espaço salarial do time, você ri. É a única coisa que você pode fazer. É absurdo, essa responsabilidade negativa e estatísticas vazias. Um arremessador inconsequente ganhando tudo isso e qualquer time que ele joga perde. Mas nem sempre foi assim. Ao assinar a extensão, foi logo após o Golden State Warriors vencer o campeonato. Era um bom negócio. Na época, Poole era claramente o segundo ou terceiro melhor jogador do time nos playoffs de 2022. Torcedores pediam que Steve Kerr desse mais tempo a ele no lugar de Klay Thompson, que em alguns jogos prejudicou o time com seus arremessos. Exceto por Steph Curry, Jordan Poole era o pontuador mais confiável da equipe, por isso recebeu aquele contrato. Mas então, isso aconteceu. Os jogadores trocavam provocações antes de começarem a se empurrar, situação que piorou quando Green acertou Poole com um soco. Apesar de terem seguido em frente, Poole nunca se recuperou mentalmente. Naquele verão, assinou um novo contrato. O que tornou tudo estranho foi Steve Kerr ou qualquer outro do time se recusarem a defendê-lo. Draymond foi o cara que agrediu ele, mas a única coisa que seus companheiros de equipe e o técnico disseram foi: "Por que isso vazou? Quem gravou isso?" Ninguém apoiou Poole, o que indica que já havia problemas no vestiário surgindo. Com o novo contrato, Poole ganhou mais responsabilidade, mas teve dificuldade para se adaptar. Ele ficou mais arrogante, sua confiança aumentou, mas sua seleção de arremessos era pior que o esperado pelo time. Isso resultou em uma péssima campanha nos playoffs, com Poole jogando seu pior basquete. Ele teve 34% de aproveitamento nos arremessos e foi trocado pelos Warriors em seguida.
Em vez de sabotar um time nos playoffs, Poole atuou por vários times em reconstrução no fim da tabela, onde ele teve a chance de comandar o time em tanque e arremessar quantas bolas quisesse. Quero dizer, 35 milhões por ano, isso é muita coisa. Mas esses times não querem mantê-lo no futuro. Todos sabem que, para perder e ter boa escolha no draft, basta ter Jordan Poole no time. Uma vez perguntaram para ele na mídia, qual é o seu objetivo? Você tem algo a provar? Para isso ele respondeu, não, eu sei que sou bom. Isso foi um dos sinais mais claros que você pode ter. Ele parou de se importar depois de sair do Golden State e já sentia que tinha conquistado tudo o que queria. Quero dizer, dá para culpar ele? Afinal, ele é campeão e já não sente pressão para jogar nesses times ruins. Jonathan Isaac. Agora você deve estar pensando, por que esse cara está aqui? O contrato de 84 milhões de dólares do Jonathan Isaac algum dia foi um bom negócio? Quero dizer, 21 milhões de dólares por ano? Para alguém que jogava 15 minutos por partida é isso, e os torcedores do Magic dirão o mesmo sobre esses 15 minutos. Lá em 2024, Jonathan Isaac era sem dúvida um dos melhores defensores de toda a liga. Por exemplo, naquela temporada, o Magic venceu 47 jogos, o que é bom, mas não é fenomenal. No entanto, nos minutos em que Isaac estava em quadra, o time tinha um saldo absurdo de mais 12, uma média parecida com a do Nikola Jokic. O Magic já era o segundo melhor time defensivo da liga naquele ano, mas com Isaac em quadra, ficavam 6 pontos melhores. Os índices de impacto dele eram tão altos que, mesmo com pouco tempo de jogo e histórico de lesões, recebeu muito dinheiro. Sinceramente, nunca vi um defensor como ele. O Orlando Magic acreditou que ele se manteria saudável, teria mais minutos e contribuiria mais, mas isso não ocorreu. O que a equipe percebeu foi que precisava de um ataque melhor, mais arremessadores, melhor espaçamento para sair do fundo do poço ofensivo. Há mais de uma década, o Orlando Magic está entre os 10 piores ataques. Não culpo só o Isaac, mas ele não entrega o que o time mais precisa. O Orlando Magic, mesmo sem Isaac, já é um time muito bom na defesa. O time é tão alto, tão atlético, que eles já não veem mais valor na defesa sobrenatural dele. Por isso, os minutos dele caíram para apenas 10 por jogo. O fato é que ele não sabe arremessar, mal consegue driblar e sua produção ofensiva é inexistente. Agora, os 21 milhões anuais que comprometeram com ele começam a parecer cada vez mais um peso morto. Não sei se ele caiu de produção, mas talvez suas habilidades fossem melhor usadas em um time que precise. O Orlando Magic não precisa. É isso, pessoal. Esses foram 5 jogadores da NBA que, ao assinarem contratos ou renovações, foram vistos como decentes, bons ou até ótimos. Mas com o passar do tempo, seus times provavelmente estão se arrependendo e o valor deles já não corresponde mais à produção. Me diga aí nos comentários. Você lembra de outros jogadores que se encaixam no tema do vídeo? Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!